Neste vídeo vamos falar sobre a rendibilidade dos capitais próprios. Trata-se de um rácio, um indicador muito usado para que os sócios, os acionistas de uma empresa possam ter uma métrica de avaliação da rentabilidade que conseguem obter do investimento que fazem na empresa do ponto de vista de capital. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta matéria, entre várias outras, é abordada nos vários cursos práticos que a Certform desenvolve na área da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Para poder ter informações detalhadas sobre os vários cursos da Certform, pode sempre consultar o site certform.pt e em e-learning e live streaming terá acesso a todos os percursos formativos que atualmente disponibilizamos. Terá acesso a informações detalhadas dos cursos que são ministrados na forma e-learning, ou seja, através da plataforma e-learning da Certform, 24/7, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nesta forma, vai fazer o seu curso de acordo com a sua disponibilidade, no horário que tiver disponível. E na forma live streaming, com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Os cursos na forma live streaming têm data de início, e essas mesmas datas de início podem ser consultadas também no site da Certform, na área do calendário. Na área do calendário temos os vários cursos que vão iniciar ao longo do mês corrente e de próximos meses. Vamos então falar sobre o indicador rendibilidade do capital próprio. Na terminologia anglo-saxónica, este indicador ele é designado pelo Return on Equity. Esta rendibilidade ela é calculada através de um rácio, ou seja, de um quociente, dividindo o resultado líquido de uma empresa num determinado período pelos capitais próprios. O que é que significa este indicador? Por exemplo, dividindo o resultado líquido do período da empresa pelos seus capitais próprios, e se obtivermos, por exemplo, 10%, não esquecer que essa divisão pode ou deve ser multiplicada por 100 para assim obtermos o valor em percentagem. Se nos der 10%, isso significa que por cada 1.000 euros aplicados na empresa, esta foi capaz de gerar um lucro de 100 euros, ou seja, 10%. Neste vídeo vamos falar sobre 10 factos relacionados com a rendibilidade do capital próprio das empresas. Bom, começando então aqui pelo material que trouxe para este vídeo, vamos imaginar que uma determinada empresa nos apresenta um conjunto de valores que constam das rúbricas das suas demonstrações financeiras. Quando nós calculamos um rácio ou um indicador em que utilizamos valores do balanço, estamos perante um rácio financeiro, um indicador financeiro. Quando utilizamos para calcular um rácio valores que vêm da demonstração dos resultados da empresa, estamos a falar de um indicador económico. Quando usamos valores que são obtidos quer do balanço, quer da demonstração dos resultados, estamos a falar de um indicador económico-financeiro. Para obtermos este indicador, a rendibilidade do capital próprio, nós podemos nos basear no balanço da empresa. E do balanço da empresa, o nosso foco
vai estar precisamente na área do capital próprio da empresa. E para calcularmos este indicador, nós vamos necessitar do resultado líquido do período, que é uma das componentes do capital próprio, e vamos precisar do total do capital próprio, que é constituído por uma série de componentes. E vamos fazer a relação entre as grandezas. Vamos aqui fazer um cálculo para vários anos, para podermos comparar as respectivas rendibilidades e a sua evolução. Então, no caso que nós temos, uma empresa, ao longo de um conjunto de anos, gerou resultado líquido do período no ano N, no ano N mais 1, N mais 2, N mais 3, N mais 4 e N mais 5, e o total do seu capital próprio está então também evidenciado aqui nesta pequena tabela, onde foram retirados apenas as grandezas que são necessárias para o cálculo da rendibilidade do capital próprio, que no fundo é dividir o resultado líquido do período pelo capital próprio e multiplicar por 100. Bom, então passando aqui para o Excel, e temos aqui novamente os nossos valores, como referi, o indicador baseia-se em dividirmos o resultado líquido do período da empresa pelo total do capital próprio. E obtemos assim uma percentagem, no caso do ano N, dividindo o resultado líquido do período pelo capital próprio, temos uma rendibilidade do capital próprio, ou, como se diz, a Return on Equity, a terminologia anglo-saxónica, de 18%. Isto significa que por cada 100 euros que os sócios, que os acionistas investem nesta empresa, no fundo, ela é capaz de gerar um resultado líquido, um resultado de 18 euros. Trata-se de rendibilidade. Para os próximos anos, e se estendermos aqui o cálculo para os próximos anos, obtemos no ano N mais 1 19,67, portanto uma evolução. No ano N mais 2, um decréscimo comparativo com o período anterior, 12,14. No ano N mais 3, 16,25. Em N mais 4, 20,65, ou seja, o valor mais alto desta série de períodos. E no ano N mais 5, 15%. Ao longo destes vários períodos, foram estas as rendibilidades do capital próprio que a entidade apresentou. Bom, 10 factos sobre a rendibilidade do capital próprio de uma empresa. Em primeiro lugar, sabendo que os ativos podem ser financiados quer por capitais próprios, quer por capitais alheios, será sempre do interesse dos acionistas ou dos sócios conhecerem a rendibilidade, não apenas da totalidade do capital investido, que é o ativo, mas também a parte que foi financiada por si, ou seja, os capitais próprios. Na verdade, as empresas, e voltando aqui ao balanço, para nós financiarmos o ativo, estas aplicações, para financiarmos os ativos da empresa, estas aplicações, nós recorremos quer à via do capital próprio, quer à via do capital alheio. O capital alheio é constituído pelo passivo. O passivo, por sua vez, pode ser um passivo remunerado, que é aquele passivo que tem um custo. Um empréstimo bancário tem um custo para a empresa, é o juro, e trata-se de um passivo remunerado. Ou então um passivo não remunerado, que é aquela dívida que não acarreta custos para a empresa. Por exemplo, se nós negociarmos com os fornecedores pagar a 60 a 90 dias, temos aqui um prazo de pagamento em que
Durante aquele período de 60, de 90 dias, a nossa atividade está a ser também financiada por aquele capital alheio, o passivo, a dívida aos fornecedores. E como não haverá juros a pagar, trata-se de uma dívida não remunerada. O capital alheio, ele divide-se assim na dívida remunerada e na dívida não remunerada. Remunerada a que vence juros, não remunerada àquela que não acarreta juros ou custos associados. A rendibilidade do capital próprio é um rácio que representa a rendibilidade extraída a partir dos capitais próprios da empresa. É a medida de eficiência privilegiada dos sócios, ou os acionistas, e dos investidores. E como já vimos, determina-se dividindo os resultados líquidos pelo capital próprio. O terceiro facto é que a rendibilidade dos capitais próprios funciona como um proxy da remuneração que os acionistas ou os sócios possuem pelo capital investido. Quando um acionista ou um sócio coloca dinheiro na empresa, para que, na forma de capital, é expectável que ele tenha, digamos que a expectativa de uma remuneração, de uma rendibilidade, porque trata-se de um custo de oportunidade. Aquele capital, aquele dinheiro, poderia ser, por exemplo, colocado numa aplicação a prazo, através de uma determinada taxa de juro, muitas vezes aplicações sem risco, quando estamos a falar, por exemplo, das aplicações da dívida do Estado, bilhetes do Tesouro, por exemplo, e há sempre aquela expectativa de, através de um investimento na empresa, obter uma rendibilidade relativamente a esse mesmo investimento. Então, a rendibilidade dos capitais próprios funciona assim como uma aproximação da remuneração que os sócios possuem pelo seu capital investido. A rendibilidade do capital próprio, também denominada Return on Equity, como eu tenho vindo a referir, indica a percentagem do lucro por cada euro investido. Se uma empresa apresenta num determinado período uma rendibilidade do capital próprio de 18%, tal significa que por cada 100 euros de capital próprio, esta foi capaz de gerar 18 euros de lucro no período em análise. O quinto facto que pretendo referir é que a rendibilidade do capital próprio proporciona a relação entre os capitais investidos pelos acionistas ou os sócios e a parte dos resultados que está disponível para lhes ser distribuída. Ou seja, após remunerados os credores pela via do pagamento de juros e após, claro, pagos os impostos. O sexto facto é que, na análise da rendibilidade dos capitais próprios, destaca-se o conceito financeiro de alavanca, ou financial leverage, o qual se concretiza no impacto que a estrutura financeira da empresa, e a estrutura financeira da empresa ela é composta por um mix quer de capital próprio, quer de dívida. Nós financiamos os ativos por recursos de capitais próprios e dívida, e que pode ter na rendibilidade do capital próprio. E relativamente a esta alavancagem, a alavancagem, no fundo, é uma forma que nós temos de financiar a empresa. Alavancagem significa o recurso à dívida. Então verifica-se que recorrendo à dívida, ou seja, a empresa alavancada, aquela que recorre à dívida, a capital alheio, isso vai fazer com que a rendibilidade dos capitais próprios para os sócios aumente com determinados pressupostos. Então, nós podemos dizer o seguinte: sabemos que cada unidade de ativo pode ser financiada com recurso a capitais próprios ou através do recurso aos capitais alheios.
Se a rendibilidade gerada por essa unidade de ativo, e esta rendibilidade é-nos dada por um outro indicador, que é o Return on Assets, que é uma rendibilidade dos ativos, e se for superior ao custo médio dos capitais, aqui designado por RD, então o recurso ao endividamento majora, aumenta a rendibilidade dos capitais próprios. Na medida em que o excesso gerado acresce aos resultados sem consumo de capitais próprios. No fundo, verifica-se assim que um incremento na rendibilidade do capital próprio, sempre que, sendo a rendibilidade dos ativos, ou return on asset, superior ao custo do capital alheio, se incremente o nível de endividamento. Isto é o Financial Leverage Effect. O facto número 8 é que, quando comparável entre empresas, permite-se ao acionista concluir se a rendibilidade do capital próprio está ao nível aceitável comparativamente com o dos concorrentes, comparando as taxas de rendibilidade do mercado com as do custo de financiamento. Trata-se de um custo de oportunidade para os acionistas. Os acionistas vão analisar a rendibilidade do capital próprio da empresa ao longo dos anos e fazem sempre comparações entre aquilo que esta empresa oferece e aquilo que outras empresas concorrentes também oferecem no mercado. E, portanto, logicamente que nós podemos referir que os acionistas esperam uma remuneração do seu capital que contenha uma recompensa pelo risco que assumem no investimento. Se a rendibilidade do capital próprio não for adequada, não for atrativa, e pela comparação que é feita, dificilmente se convence os acionistas a entrar com mais capital na empresa. O 10º facto que eu quero referir é o seguinte: apesar da rendibilidade do capital próprio ser uma proxy relativamente a este custo de oportunidade dos sócios, para nós podermos efetivamente calcular o custo do capital de uma empresa, não é a partir deste indicador que o fazemos. O custo do capital de uma empresa, ele é calculado através de outras metodologias, onde se destaca, para calcular o custo do capital de uma empresa, o modelo CAPM, o modelo de precificação dos ativos. Modelo esse que, ao longo dos cursos da Certform, na área das finanças empresariais, nós explicamos amplamente como é que o podemos usar, especialmente em empresas cotadas em Bolsa de Valores, mas também com determinadas variações em empresas que não são cotadas em Bolsa de Valores. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.